A geração mais azarada da história. Será que é a geração Z? Será que é os Boomers? Baby Boomers? Será que é a geração X? Será que é a geração Alpha? Vamos ver. Mais infelizes e completamente frustrados. Como é que é? É Quem? assim que as gerações mais jovens, mais pobres, mais infelizes e completamente frustrados. É assim que as gerações mais jovens são encaradas atualmente. Enquanto as Uhum. gerações anteriores conseguiram superar financeiramente seus pais, o mesmo está longe de acontecer com seus filhos. Apesar de terem crescido em um mundo globalizado e cercados pelas facilidades tecnológicas, as expectativas dessa geração foram quebradas com crises financeiras e recessões que a fizeram superar o paradigma pai pobre, filho rico, e lhes rendeu o apelido de geração canguru. Será que Canguru? estamos diante de uma geração perdida? Alguém já ouviu falar no termo geração canguru? Eu não tô sabendo? Você me explica, o que é geração canguru? Antes de ver o vídeo aqui, hein? Eita. Ou ainda resta esperança? A teoria social de que um filho tende a superar o pai financeiramente está caindo por terra a cada dia. Se antes, com o êxodo rural e a popularização do acesso à faculdade, os filhos estavam enriquecendo mais que seus pais, isso definitivamente não está mais acontecendo com as novas gerações. Mas, antes de tudo, vamos relembrar quem é quem. Boomers são os nascidos entre os anos de 1946 a 1964. A geração X são os nascidos entre 1965 a 1980. A geração Millennials, entre 1981 a 1996. A geração Z entre 1997 a 2012. E fudeu, essa geração do inferno. Bosta, hein? de 2013. Quem é a geração Z aí? Fica até triste. Quando fala, essa é a geração Z, né? Você quer enfiar a cara no buraco. Para cá, a geração Alpha. Alpha. Enquanto os Millennials entram no grupo da meia-idade, a geração Z enfrenta a entrada no mercado de trabalho. E ambos sofrem o mesmo, a descrença. Nessa mesma fase, os Baby Boomers passaram por mudanças ideológicas que a Guerra Fria e o regime militar trouxeram. Por conta disso, eles valorizavam a estabilidade, cargos que lhes garantissem a segurança financeira pelo resto da vida. Já a geração X, quando adentrou a vida adulta, passava a ter um vislumbre da globalização e enfrentavam instabilidades políticas e financeiras, como, no Brasil, a hiperinflação. Por conta disso, o objetivo dessa geração se tornou um investimento no futuro e o status, o que se resumia em comprar um imóvel e um carro. Mas os jovens de hoje não acreditam que possam fazer o mesmo. Essa geração cresceu cercada por otimismo. Passaram a infância em um mundo globalizado facilitado pela chegada das novidades tecnológicas, como o celular e a internet, e também pela estabilidade tanto política como econômica. Mas então... Porra, aí tá foda. Falar que a gente tá estável economicamente, politicamente, eu acho que é forçar um pouco acabar. Assim, não tá todo um caos, tipo Venezuela, Guerra Fria, acontecendo guerra e tal. Não tá nesse extremo. Mas também a gente não tá num outro extremo de economia crescendo e tudo bonitinho e politicamente tudo estável também, né? Eu acho que a gente tá num meio termo aqui entre estabilidade e caos total. A gente tá num meio termo aqui, né? Um 7, 8 aqui né? Para as coisas que estão ok. Talvez até um pouco menos, mas enfim. Bem quando iriam adentrar o mercado de trabalho, uma recessão financeira histórica aconteceu. Em 2020, uma reportagem do The Washington Post considerou a geração Millennial como a mais azarada da história. O especialista em Millennials, Jason Dorsey, resume em uma entrevista para a BBC News Brasil da seguinte forma: de muitas formas, os Millennials estavam posicionados a serem muito bem-sucedidos, ou pelo menos foi o que disseram a eles. E a realidade é que muitos Millennials se chocaram com algum tipo de grande recessão, com demissões em massa, inflação, estagnação salarial, aumento no custo de vida. Então, desligue as luzes, abra sua mente e prepare-se para ter sua realidade bagunçada. Muita pretensão, hein, pra um vídeo, hein? Mas vamos lá. Toma, Luan Gameplays. A crise financeira de 2008 foi considerada por alguns especialistas como a pior crise financeira desde a crise de 29,
que se estendeu por pelo menos 3 anos e ocasionou uma recessão financeira mundial, afetando inúmeros países ao redor do mundo, e alguns que não se recuperaram até hoje. Em outubro de 2009, atingimos a taxa de 10% da população mundial desempregada, afetando principalmente os jovens trabalhadores. Na época, os millennials possuíam entre 18 e 28 anos, e muitos deles estavam terminando a faculdade e entrando no mercado de trabalho. Entre jovens com 20 a 24 anos, a porcentagem de desempregados atingiu 15,8%, e a de adultos entre 25 a 34 anos foi de 10,6%. Os millennials se viram inseridos na vida adulta quando o mundo sofreu uma crise financeira fortíssima. O mundo batia recordes de desemprego, a economia se tornava instável, a inflação era descontrolada e países quebravam. Aqueles que conseguiram um cargo tiveram que aceitar salários abaixo da média e adiar sonhos. Para se ter uma noção do quanto os millennials foram afetados, o The Washington Post fez um estudo comparando o crescimento do PIB, ajustado à inflação dos primeiros 15 anos da entrada no mercado de trabalho de cada geração. Os millennials tiveram um menor crescimento de todas as gerações anteriores desde o final do século XVIII e início do século XIX. Ou seja, enquanto os baby boomers viram um crescimento econômico de quase 40%, a geração X de mais de 30%, os millennials tiveram um crescimento de menos de 20%. Um estudo realizado em colaboração com a Federal Reserve Board percebeu que, nos Estados Unidos, o patrimônio líquido de uma família formada por millennials é 40% menor que o de uma família da geração X em 2001, é 20% menor que de uma família de baby boomers em 1989. No Brasil, essa geração sofreu a recessão econômica mundial com a crise econômica de 2015, quando o país viu o número de desempregados aumentar 38,1% no espaço de um ano, e 10 milhões de brasileiros enfrentaram a fila do desemprego. Dentre esses 10 milhões, 26,3% procuravam um primeiro emprego e 33,4% tinham de 18 a 24 anos, sendo assim os mais atingidos. Um estudo realizado pelo Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, concluiu que os millennials gastam menos em moradia e alimentação e mais em educação que seus pais. Essa geração cresceu ouvindo que os estudos os fariam subir na escada econômica. E assim, passaram a valorizar a educação, investindo mais tempo nela. Para se diferenciar no mercado de trabalho, millennials estão optando por melhorar o currículo, fazendo intercâmbios, cursos e mestrados. Segundo o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, enquanto em 1972 o brasileiro gastava em média 2,93 anos estudando, em 1992 isso passou para 5,21 anos e atualmente para 10,08 anos. Para se... mais, meu amigo, e mais, porque agora, meu amigo, você tá no mercado de trabalho ali, você quer ser um funcionário bom mesmo, que tá ali sendo promovido, crescendo e mudando de emprego. Brother, a cada 6 meses tá mudando tudo. A gente faz o negócio hoje, daqui 6 meses já tá diferente, aí agora só essa ferramenta, então esquece essa, o negócio tá frenético, você não para de estudar nunca. Nunca, nunca. Ah, outra empresa fez isso, testou isso, funcionou, vamos trazer pra nossa realidade. A outra ali lançou um produto, vamos copiar, mas vamos colocar nossa identidade, como é que a gente faz isso? Assim, o negócio não para. Não tem essa tipo, eu vou terminar meu ensino médio, vou terminar minha faculdade, meus pais e vai dar tudo certo. Não vai. É como diria um professor na minha faculdade, lá tinha um professor que eu gostava muito dele, né? E ele falava assim, que com o diploma tava muito difícil hoje em dia, né? Naquela época. Tava muito difícil tendo o diploma. Agora, sem o diploma tava impossível você conseguir trabalho e tal. Realmente, cara, se você não tiver um currículo muito cheio de cursos, certificações, você não entra, porque é muita gente desempregada para aquela vaga. Assim, você vai ver uma vaga nesses sites aí, candidatura de emprego, são 5 a 10 mil currículos por vaga, e vagas assim, não tão iniciais, vagas intermediárias ali. Então 5, 10 mil currículos para uma vaga. Você tem que enxugar a galera de alguma forma. Onde você vai, certificação. Não tem isso, tchau. Tem isso, tchau. Tem isso, tchau. Aí você vai
diminuir esse volume gigantesco de pessoas querendo trabalho para deixar numa massa ali, numa quantidade que o RH consiga entrevistar essas pessoas, lá, 10, 20, 30 anos, né? Tá, 10 no máximo, eu acho, né? Umas 10 pessoas, aplicar testes específicos e entrevistar, né? Essas pessoas vão conhecer os gestores ali. Então, assim, é muita gente procurando vaga. Você atinge os requisitos mínimos daquela vaga, muita gente atinge, e mesmo assim você tem 10 mil currículos, tem 5 mil currículos ali pra pessoa conseguir filtrar e tirar um funcionário dali. Então é muita gente concorrendo para uma vaga, e aí você vai ver o salário dessas vagas, é um salário inicial pedindo experiência e qualificação de 10 anos de mercado, 15 anos de mercado. Então, gera esse problema. Então, né, eu tô falando aqui carteira assinada, tá? Ou CLT mesmo. Então, pra você conseguir uma vaga CLT hoje, tá muito difícil. E quando eu falo hoje, não é comparando que, antigamente, não sei o quê. Falando hoje, eu sei exatamente o jeito que tá pra você conseguir uma vaga CLT. Antigamente, eu não tava vivo, né? Pra saber ali como é que era. Agora, o que eu vejo a galera falando terminou o ensino médio e você conseguiu um emprego. Aí você tava naquele teu emprego, fazia faculdade, você conseguia crescer. O próprio vídeo trouxe isso, né? Os estudos aí que o vídeo trouxe. Que a ascensão da carreira financeira das gerações anteriores estavam maiores do que as gerações atuais. Isso se deve a quê? Pô, inflação. Essa não tão estabilidade política, né? Não tá tão estável politicamente e economicamente que nem estava. E aí eu tô falando do Brasil, tá? Ele tá falando do Brasil e do mundo, mas eu tô falando especificamente do Brasil. Por quê? É isso. Então, as vagas, elas querem o melhor profissional possível, pagando o mínimo possível. E tem muita gente aceitando um salário muito mais baixo do que deveria ganhar para fazer aquela função. Se gastar cerca de 10 anos em estudos e sem trabalhar, é preciso ter suporte. Por isso, durante esse tempo, eles permanecem na casa dos pais e, na maioria das vezes, sendo sustentados por eles. O investimento nos estudos tornou-se não só uma exigência na formação do currículo, mas também dos pais, que ascenderam economicamente graças a isso. Mundialmente, houve uma expansão de acesso ao ensino superior bastante considerável. No Brasil, por exemplo, de 95 a 2010, o número de matrículas nas universidades brasileiras aumentou 262%. Mas o incentivo não está somente dentro de casa. Mas peraí. Não é... Vamos lá, organizar minhas ideias aqui. Não é que o ensino superior... não é que o ensino superior, ele melhorou e as pessoas tiveram mais acesso. E aí, com isso, agora as pessoas estão mais qualificadas e mais inteligentes. É falso. É falso. O que aconteceu foi prostituíram o ensino superior. Você vê um povo se formando hoje. Você fala, meu irmão, essa pessoa não tem condição de ter se formado. Como que essa pessoa se formou? Não tem como. Não tem como. Eu vou falar minha sala de aula ali. Quando eu me formei, tinha gente, 80% da sala se formou botando o nome. Era um aluno que fazia, botava o nome dos outros 4, 5 ali do trabalho, né? Cada um tinha suas desculpas, seus motivos. Então, assim, tanto é que isso aconteceu, tá? Isso aqui é a história que eu vi. O melhor aluno da sala, melhor aluno da minha sala, tirava, mano, nota máxima, tudo, melhor aluno da sala, né? Ele não gostava de apresentar, né? Ele tinha muito medo de apresentar e tal. E aí ele sempre fazia o trabalho escrito. E aí botava o nome das outras pessoas para as pessoas apresentarem ali, né? E ele ganhar a nota. Beleza. Então ele meio que todos os semestres ele fez todos os trabalhos e na faculdade nota de trabalho conta muito. Às vezes até mais que a prova, né? Para você se formar. E aí, o que aconteceu? Ele basicamente formou as outras 4 pessoas que estavam no grupo dele. Beleza. Aí foi lá, terminou a faculdade, bonitinho, beleza. Na hora dele entrar no mercado de trabalho, ele tava lá, eu sou formado, sou aluno tal aqui, sou formado.
ele concorreu no mesmo processo seletivo com um colega que fazia grupo com ele, que não fazia os trabalhos e ele colocava o nome no trabalho. Sabe o que aconteceu? O menino que ele colocava o nome nos trabalhos foi contratado pra vaga. E ele não. E aí, na época, eu até falei, mano, você foi muito trouxa. Porque eu falava pra ele, para com esse negócio de ficar colocando o nome dos outros no seu trabalho, mano. Para com isso. Para com isso. Isso aí não tá certo. Para com isso. Até esqueci o que eu ia falar com isso. Ah, tá. Então, assim, voltando todos. Raciocínio. Então, não é que hoje todo mundo tem acesso ao ensino superior. O ensino superior tá ótimo e quando ele sai formado, ele tá apto para exercer a função dele. Não, a qualidade dos profissionais que estão formados hoje são uma bosta. É ridiculamente fácil você passar nas provas de graduação. Eu vejo a história das pessoas mais antigas falando que a pessoa varava a noite estudando para apresentar um trabalho, para conseguir entender, para fazer um estudo, explicar uma coisa, fazer os trabalhos e aprender, ir na empresa, na outra empresa, adquirir, não sei o que, o conhecimento, conversar com pessoas já formadas que exerciam. Hoje você não precisa fazer nada disso, e ainda algumas faculdades maiores que ainda pedem isso, sempre dá o jeitinho de você, tipo, engabelar isso aí. Sempre tem um jeito. Sempre tem. Isso aí, mano, unânime. Então, assim, você tem um monte de gente formada que é tonto. Aí chega no mercado de trabalho, a pessoa não sabe nada, não sabe se virar, não tem experiência de nada, a pessoa é totalmente alheia à realidade, tipo, não dá pra você colocar a pessoa daquela pra trabalhar na empresa, não dá. E aí eu vejo muita gente falando, eu não vou fazer curso tal porque o mercado tá saturado. O mercado tá saturado de gente formada, agora de bom profissional, tá faltando. Meu irmão, vou dar um exemplo, médico, que não é qualquer profissãozinha não, médico, né, é uma profissão muito importante, muito importante. Quando foi que você foi atendido por um médico e foi bem atendido? Se você foi, cara, parabéns, porque as minhas experiências das pessoas que eu converso, elas sempre são mal atendidas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez estava andando na rua, virei o pé, estirei o ligamento, aí fui no pronto-socorro lá, cara, cheguei lá, não conseguia botar o pé no chão, eu achei que tinha quebrado, porque eu realmente não firmava pra colocar o pé no chão e doía muito. E aí o médico falou, não, raio-x, beleza. Fiz o raio-x, o médico pegou, ó, olhou aqui o raio-x, aparentemente não quebrou. A minha reação sincera não foi, pô, aparentemente é foda, né? Aí ele pegou, deu uma segunda olhadinha, acho que não quebrou, não. Porra, você acha, brother, que não quebrou, velho? Eu não tô botando o pé no chão. Você tá achando que não quebrou? Você não espera de um médico, eu acho tal coisa. E não era médico tão novinho assim, não, tá? Era, sei lá, devia ter um. É porque médico demora pra se formar, né? Sei lá, tinha mais de 30 anos ali. Já tava calvinho e tal. Então já tinha mais de 30 anos. Então, assim, um médico. Você vai no médico, você tem um problema, você quer que ele resolva aquele problema ou te passa segurança. Tipo, olha, eu entendi o problema, faça isso, isso, isso. O que que ele fez? Olhou pro meu raio-x, aparentemente não quebrou, acho que não quebrou, mas você não tá firmando o pé no chão? Vou engessar. Engessou meu pé. Beleza. Fiquei com o gesso um tempo, não lembro quanto tempo agora, um mês, sei lá. Fiquei com o gesso, tirei o gesso. Quando eu tirei o gesso, eu firmava o pé no chão. Só que aí o que acontece? Eu virei o pé. Toda hora o meu pé, tipo, tava solto, tava esquisito. Toda hora eu queria virar ali de novo. Ficou mole, meu pé não tinha mesmo firmeza de antes. Aí eu falei, cara, eu peguei, fui num outro hospital, que é o hospital fodão aqui da cidade, né? Que é mano, hospital fodão mesmo, assim. Que quando os políticos têm problema, os políticos vão nesse hospital aí. Cheguei lá, falei, ó, tive este problema, virei o pé assim, o médico disse isso, tá. O médico, né, já é um cara mais velhão, aqueles médicos velhão, ele falou, olha, eu não vou falar mal, né, de colega de profissão, mas eu te recomendo a nunca mais voltar nesse médico que você foi, porque a torção do seu tornozelo que você teve e você tem engessado, só piorou a situação, porque você não quebrou nada, tá aqui o raio-x aqui, ó, tem nada quebrado aqui. É o que o outro falou, acha, ele já pegou aqui, ó, tem nada quebrado aqui. Você, vamos fazer uma... Aí que ele pediu uma
ressonância pra ver o tendão. Aí pegou lá a ressonância. Não, você não quebrou o pé, você estirou seu tendão. Com o tendão estirado, você não tinha que ter engessado o seu pé. Porque agora o seu reduziu ali a inflamação, o choque, não sei o que que teve. E aí você tá com o seu tendão frouxo. Então agora você vai ter que fazer 20 sessões de fisioterapia pra ver se fica bom. Pra ir agora fortalecer o tendão. Porque ele estirou, você engessou ele parado e ficou frouxo. Beleza, aí depois de 20 sessões. Eu nem fiz as 20 sessões de terapia, de fisioterapia. Eu fiz, sei lá, acho que 10. Aí pronto. Resolveu. Resolveu mais ou menos, né? Porque eu também fui vagabundo. Eu não fiz todas as sessões de fisioterapia. Mas, porque eu fiquei sem paciência pra fazer. Mas assim, melhorou. Aí eu sofri meses com a parada que dava pra ter resolvido muito mais fácil. Por quê? Profissional ruim. E é um médico, não é qualquer profissional. Aí você vai, pô, é porque eu não quero dar exemplo aqui de uma profissão que não seja tão importante, entendeu? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Que médico é uma profissão muito importante. E a galera tá se formando uma bosta. Sendo profissional ruim. Teve acesso. Então assim, só pra concluir. Se você quer fazer uma graduação, quer trabalhar com negócio, faça e seja um bom profissional. Se for pra fazer marromeno, mano, não faça. Já vai trabalhar direto, vai trabalhar por conta, vai virar youtuber, vai fazer outra coisa. Agora, se você quer fazer uma faculdade, pô, vai lá, faça. Estude o negócio, seja um bom profissional. Para de querer ficar preocupado só em tirar 10 dentro da sala de aula e esquecer que você vai ter que exercer aquela profissão quando você sair da faculdade. Acesso a programas como ProUni, SISU e FIES, que facilitaram e impulsionaram as matrículas O FIES facilitou e endividou a pessoa por 20 anos. em universidades. Em 2014, segundo a pesquisa da Deloitte, enquanto apenas um quarto da geração X, nascido antes dos millennials, precisou fazer empréstimos estudantis, metade dos millennials tiveram que optar por essa forma de pagamento, o que impactaria na sua estabilidade financeira futura. E apesar de isso significar maior entrada de jovens na faculdade, por conta do cenário econômico mundial que essa geração precisou enfrentar, resultou em uma geração definida pela dívida estudantil. Esses jovens precisaram aceitar um salário abaixo da média, quando já possuíam uma grande dívida para pagar, causando um grande desequilíbrio e tornando a inadimplência de empréstimos estudantis histórica. Ainda observando o estudo realizado pelo Federal Reserve, nota-se que o endividamento dessa geração, que nos Estados Unidos chega a uma média de $85 mil, é um pouco maior que a geração X e consideravelmente maior que os baby boomers. No Reino Unido, a dívida pode passar de 4 trilhões de reais. No Brasil, não é diferente. Mais da metade dos que estudaram por meio do FIES estão devendo o benefício, rendendo ao governo federal. Eu falei. Facilitou, mano, saiu em... É sempre essa prática do Brasil, né? Como nós vamos fazer a economia crescer? Vamos endividar a população hoje. No futuro eles ficam pagando juros pra gente. Bancos, tá a fim de ganhar um dinheirinho? Vamos fazer umas cartinhas promissórias aqui, vamos? Federal, uma dívida de 11 bilhões de reais. Um dos motivos para esse endividamento pode estar explicado também no aumento de custo da faculdade. Nos últimos 50 anos, nos Estados Unidos, a média de custo de uma faculdade cresceu 115%, um crescimento muito acima de qualquer outro produto ou serviço. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. Em 2023, o valor da mensalidade é inviável para 68% dos alunos que buscam ensino superior, segundo o estudo da plataforma Quero Educação. Para piorar, especialistas especulam que as instituições de ensino aumentaram seus preços, mas não necessariamente a qualidade dos seus cursos. Ou seja, uma geração inteira que sai da faculdade com uma dívida gigantesca e um diploma que não vale o papel em que está impresso. Não só a educação se tornou mais cara e menos útil, mas também o custo de vida. A inflação atingiu níveis históricos. O aumento do aluguel e dos imóveis atingiram proporções nunca vistas. Além disso, salários estagnados, aumentos nos preços dos alimentos e desemprego. A renda familiar média caiu cerca de 5% em 2020 e o aluguel subiu quase 20%, com algumas regiões subindo até 30%. No Brasil, a renda mensal do trabalhador desabou 13,7% no segundo semestre de 2022, segundo o estudo do IBGE, enquanto o valor do aluguel teve um aumento acumulado de 8,9% no mesmo ano. Ou seja, no final das contas, as novas gerações precisam lidar com um grande aumento no custo de vida e a estagnação dos salários. No Brasil, a renda média da geração Z
caiu para menos de 2 salários mínimos. Por isso, ao invés de seguirem o modelo tradicional, como seus pais, se casarem, terem filhos e uma casa própria, essas gerações precisaram adiar esses planos e, por conta disso, receberam o nome de Geração Canguru, pois precisam permanecer na casa dos pais até conseguir ter uma vida financeira estável. Por conta de toda a bagunça econômica que essa geração está enfrentando, se gerou um pessimismo não só sobre a situação atual, mas também sobre o futuro. Em 2018, uma pesquisa do Centro de Pesquisas Pew identificou que 51% dos millennials acreditavam que, apesar de se formarem, trabalharem mais de um emprego e seguirem as regras que lhes foram impostas, dificilmente conseguiriam alcançar uma vida financeira confortável e estável. Outra pesquisa realizada pelo Federal Reserve em 2019 concluiu que metade dos millennials estavam preocupados em como iriam sustentar uma aposentadoria e que 25% dessa geração acha que irá trabalhar até morrer, ao contrário dos baby boomers, que a grande maioria se aposentou e recebia benefícios. Isso nos mostra como o pessimismo é generalizado. Não é apenas no Brasil, onde 52% dos jovens acreditam que o futuro será mais difícil que o presente, como revelou a pesquisa CNI-Ibope de Eu acredito também. Eu não sei se eu entrei com... Eu sou geração Z, né? Infelizmente. Mas eu concordo com isso aí. Eu acho que o futuro vai ser pior do que o presente. Eu sou pessimista nesse ponto também. 2022, mas mundialmente. Enquanto isso, a sociedade olha para esses jovens endividados, que não saíram de casa e sem filhos, e os chama de folgados. Mas as coisas não são tão simples. Estamos diante de uma crise econômica que se arrasta desde 2008 e parece estar longe de acabar. As coisas estão apenas piorando. A população está envelhecendo. As empresas estão cobrando mais para entregar menos. E quando cobram menos, o produto é ruim. E tudo isso está acontecendo junto a uma mudança climática que pode acabar com a vida como conhecemos. As novas gerações são vítimas de todo um contexto de crise. Foram vítima também é forte, né? enganados e sofreram uma reviravolta, onde tudo que lhes foi prometido não se concretizou. São uma geração que luta para ser ouvida e tenta conquistar o mínimo para sobreviver. Estariam eles certos? Pois é, aí que é foda, né? Porque quando você fala, a geração está lutando pra ter o mínimo pra sobreviver, cara, você tá querendo dizer que todo mundo tá louco pra ter seu espaço, pra ter sua casa, pra não sei o que, ter seu carro e crescer financeiramente, não sei o que. E, mano, vou falar assim, não vou dizer se é maioria ou se é minoria, porque eu não tenho esse dado, mas bastante, né? Várias pessoas que eu já vi e que eu converso, jovens, estão começando a trabalhar agora, com 25 anos, 24 anos. Estão começando a fazer estágio agora, com 25 anos. Assim, às vezes chega, não, tô lá no estágio, tá acontecendo isso com um papo que, mano, eu tava vivendo há 10 anos atrás. Então, assim, a galera demorou muito pra entrar no mercado de trabalho, porque qualificação, né? E eu consegui quebrar isso porque eu fui fazendo faculdade trabalhando, né? Eu fazia faculdade, trabalhava em um lugar, faculdade, trabalhava em 2 lugares, um tempo. Enfim, fazendo as minhas coisas. Então, quando eu saí da faculdade era pra ter uma experiência, eu já tinha alguma experiência já. E a maioria das outras pessoas não tinham, né? Peguei empregos ruins, uma bosta. Emprego que eu quase pagava pra ir trabalhar, né? Que não tinha o vale transporte. E aí o que eu gastava de ônibus ali era quase o salário do mês, praticamente. Os primeiros foi bem isso, eu pagava na realidade pra ir trabalhar. Mas, e beleza, esse é o meu caso, porque eu queria ter minha casa, eu queria ter minha vida, não queria depender né, do pai pra nada, queria ser independente. Desde cedo eu queria ser independente. Agora, o que que eu vejo a galera da minha idade não hoje, né, mas os jovens falando hoje. Eu quero viajar, eu quero não sei o que. Falou de trabalho, vou fazer isso aqui que é mais fácil. Eu vejo muita gente hoje aí, o jovem também, o mais velho, ele quer fazer o que dá dinheiro e é fácil. O que é fácil e dá dinheiro? É isso. Entendeu? Porque se for só, tipo, ganhar dinheiro, você vai pegar trabalho, meu irmão. Trabalho bom, trabalho ruim, você não tá ligando pra isso. Você quer ganhar dinheiro. Então, quando você fala, a geração é vítima.
Eu acho muito forte. De tamanha desconfiança com o futuro? Talvez sim. Os millennials e a geração Z se veem diante de um cenário que não condiz com o que lhes foi prometido na infância. A promessa de que, com estudo e trabalho duro, seria possível conquistar estabilidade financeira, bens materiais e uma vida confortável parece cada vez mais distante. Essa dissonância entre o que foi prometido e a realidade que encontraram ao entrar no mercado de trabalho pode ser uma das principais causas da insatisfação generalizada e do pessimismo em relação ao futuro. Além disso, a questão da saúde mental também pesa bastante para essas gerações. A pressão para ter sucesso, combinada com as dificuldades econômicas e a falta de perspectivas claras, tem levado a um aumento significativo nos casos de ansiedade, depressão e outras doenças mentais. A busca por um propósito, por algo que vá além da simples sobrevivência, é um desafio constante para muitos jovens, que se sentem perdidos em meio a um mundo que parece cada vez mais caótico e imprevisível. Por outro lado, essas gerações também têm mostrado uma capacidade incrível de adaptação e resistência. Apesar das dificuldades, os millennials e a Um ou outro, né? geração Z estão encontrando novas maneiras de viver e trabalhar. Eles são a geração das startups, do trabalho remoto, da economia compartilhada, e têm mostrado que é possível criar novas formas de sucesso, mesmo em um cenário adverso. No final das contas, a pergunta que fica é: será que essa geração conseguirá superar as adversidades e construir um futuro melhor? Ou estamos realmente diante de uma geração perdida? A resposta, como sempre, depende de muitos Tem essa de fatores. geração perdida. Mas uma coisa é certa: os desafios são enormes e as soluções precisarão ser igualmente grandiosas. Se assistiu até aqui, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Mais pobres, Enfim, concordo em partes. A gente foi comentando aí sobre as coisas. Enfim, se eu concordo aí com o vídeo, deixa o like aqui no vídeo. Se gostou do vídeo dele aqui, deixa o like, né, no vídeo dele. Eu não simpatizei muito não, porque é vídeo pronto, né? ChatGPT aqui, vídeo pronto. Quando é vídeo assim, eu não curto muito não. Mas deixa o like no nosso vídeo aqui, se inscreve no nosso canal aqui. A gente tá na meta aí de conseguir os inscritos pra gente conseguir monetizar o canal. Então, se você se inscrever, ajuda bastante. Beleza?